Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou ensinar esse tapete, que ele é muito fácil. Olha como ele ficou lindo, bem assentadinho, bem retinho. Até o motivo central aqui que eu tenho uma certa dificuldade porque ele fica torto, ele ficou bem retinho, não precisei usar nenhuma dica. Aliás, tem aqui no canal uma dica de como trabalhar os pontos para que o nosso motivo fique bem retinho, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês assistirem também. O vídeo é bem rapidinho. Aqui, como vocês viram na foto, no vídeo ali no início, esses são os pontos. Amores, eu gravo com o celular, vou pausar um pouquinho. Tava passando o carro do picolé, eu precisei pausar. Amores, eu gravo com o celular, então ele não... Já testei outros aparelhos, que até peguei emprestado para testar e eu não consigo definir a cor, tá, da peça. Por exemplo, aí para vocês, para mim pelo menos, eu estou vendo aqui na tela do celular um azul. Só que ele não é um azul, ele puxa mais para um verde. Essa aqui é a cor petróleo do Max Color da Círculo. Deixa eu ver se mais pertinho. Ele fica parecendo um azul, mas não é, tá, gente? Essa é a cor 5073. As medidas desse tapete, 74 de comprimento por 47 de largura. E eu usei aí cerca de 300 gramas de Max Color. Então, é um tapete bem econômico. Caso vocês optem em fazer com um barbante que não seja 100% algodão, eu indico o Apollo. Creio que com o Apollo vocês consigam fazer 2 tapetes como este, ok? Se não 2 inteiros, quase 2, certo? Amores, deixa eu dar uma dica para vocês, caso vocês queiram fazer uma passadeira, um tapete maior, se usar esse modelo para um jogo de cozinha. O motivo aqui tem que ser múltiplo de 11, tá? Então, eu vou começar com uma certa quantidade de correntes, onde eu vou ter 4 motivos aqui no centro do meu tapete. Então, a cada 11 correntes adicionais, além das que eu vou passar para vocês iniciarem o tapete, na minha tensão de ponto, aí eu vou frisar que o interessante é vocês fazerem este menor para ver qual o tamanho que fica na tensão de ponto de vocês, tá? Na minha tensão de ponto, essas 11 correntes adicionais que eu colocaria para fazer um tapete maior, dá o equivalente a 7 centímetros. Então, a cada 11 que eu aumentar, eu vou estar aumentando no final 7 centímetros da minha peça, tá? Então, dada essa dica, vou deixar meu tapetinho ali. Eu vou usar a agulha 3,5 milímetros e vou confeccionar a minha peça com barroco natural fio 6, porque é para melhor visualização de vocês, tá? Então, vou puxar aqui o meu fio, laçada inicial na agulha, e eu vou começar com 49 correntes. Eu vou fazer um total de 49 correntinhas e já volto. Feito as minhas 49 correntes iniciais, vou laçar o fio na agulha e vou retornar aqui na minha quinta correntinha. Na quinta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Então, essas correntes aqui que viraram se tornam o meu primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro. Nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente de base. E chegando lá no final do meu cordão, eu vou ter um total de 46 pontos altos. Vou fazer a minha repetição aqui, ponto alto sobre cada corrente e já volto. Então, meus amores, feito então o nosso total de 46 pontos altos, vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, viro o trabalho. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, nós temos 46 pontos altos. Vamos repetir estes 46 pontos. Aqui eu já vou trabalhando
os pontos, escondendo essa sobra de fio. Essas 6 correntinhas aqui, depois a gente vai trabalhar dando formato à nossa base oval do tapete. Então, agora só siga aí fazendo um ponto alto para cada ponto de base e eu já volto ali no final da carreira. Pronto, amores, feita então a minha repetição dos 46 pontos altos. Chegamos aqui ao final. 6 correntes. Viro. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui em cima, na terceira correntinha do início da carreira. Finalizando, então, esta nossa primeira volta. Vamos subir 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E vou repetir ponto sobre ponto até completar 10 pontos altos a contar aqui das correntes iniciais. Então, já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nós vamos montar 4 grupinhos de 10 pontos altos. Uma corrente, pulo um ponto de base e vou fazer a repetição dos 10 pontos altos. Então, até o final da nossa carreira, será dessa forma. 10 pontos altos, uma corrente, pula um espaço de base e repete os 10 pontos altos. Aqui eu já fiz 7, 8, 9, 10. Uma corrente, pulo um ponto alto e a partir do próximo vou fazer a repetição dos 10 pontos altos. Então, nós vamos ter 4 grupinhos de 10 pontos altos até o final da nossa carreira. Quando eu finalizar o meu quarto grupinho, eu volto para trabalhar a parte da curva junto com vocês. Então, meus amores, carreira finalizada e retificando, 10 pontos altos, 2 correntes, pula 2 de base. 10 altos, 2 correntes, pula 2. Até o final, ficando com 4 grupinhos de 10 pontos altos separados por 2 correntes. E pulando 2 pontinhos de base. Chegamos aqui na nossa curva, onde eu vou fazer uma corrente, laço. Eu tenho 6 correntinhas aqui. Para cada corrente, eu vou trabalhar um ponto alto, separado por uma corrente. Então, aqui, 2, uma corrente. Terceiro ponto alto, uma corrente. Quarto ponto alto, uma corrente. Quinto ponto alto, uma corrente. E o meu sexto e último ponto alto da curva, ficando dessa forma. Uma corrente, laço. E agora, deste lado, nós vamos repetir os nossos grupinhos de 10 pontos altos, separados por 2 correntes, pulando 2 pontos de base. Vou fazer o primeiro aqui com vocês. Então, aqui eu já tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Primeira repetição do grupinho, finalizado. 2 correntes, pulo 2 pontos de base e a partir do terceiro começo a minha nova sequência. Um novo grupinho de 10 pontos altos. Então, amores, a gente vai fazer essa repetição montando aqui deste lado os 4 bloquinhos
E eu volto aqui na parte da curva para repetir com vocês como a gente trabalha aqui a parte oval. Finalizada então nossa repetição, agora vamos trabalhar a curva. Uma corrente, ponto alto sobre a primeira correntinha. Uma corrente de espaço, um ponto alto na próxima corrente. Uma correntinha, ponto alto. Então, a repetição lá do outro lado, um ponto alto para cada corrente, separados por uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. E o meu sexto e último ponto alto da curva. Uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início da carreira. Finalizada então nossa segunda volta. Vamos subir 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Faço 2 correntes de espaço, laço. Pulamos 2 pontos altos de base e vou trabalhar um grupinho de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Desta forma. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base. Venho aqui no último ponto do grupo de 10. Faço um ponto alto. Sobre o intervalinho de 2 correntes, trabalhe 2 pontos altos. E um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do próximo grupinho de 10. Olha. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base, trabalho 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes. Pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto alto. 2 pontos altos sobre as 2 correntinhas de base. E um ponto alto sobre o primeiro ponto do próximo grupinho de 10. Então, a gente vai ficando agora com bloquinhos de 4 pontos altos nesta carreira. 2 correntes, pulo 2 pontos, faço 4 pontos altos. Duas correntes, pulo 2 pontos altos de base, trabalho ponto sobre ponto. 2 pontos altos sobre as 2 correntinhas de base. E ponto sobre ponto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base e vou fazer aqui o meu último grupinho de 4 pontos altos. 3 e 4. Então, a gente fica aí com 7 grupos de 4 pontos altos. Trabalho 2 correntes, laço, pulo 2 pontos de base, venho aqui no último ponto dos 10 e trabalho um ponto alto. Então, ficando igualzinho aqui no início da carreira, onde a gente subiu 5 correntes. Uma correntinha, laço. Aqui no canto, sempre vamos fazer apenas uma corrente de espaço, só que todas as carreiras terão aumentos. Então, eu tenho um ponto alto, nesta carreira eu terei 2. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. Uma corrente, vou para o próximo ponto alto. Trabalho 2 pontos altos sobre ele. Uma corrente. 2 pontos sobre o ponto de base. Sempre vamos aumentar um ponto alto a cada carreira, nas curvas ou laterais.
uma corrente, aqui o meu quinto aumento, uma corrente, o meu sexto e último aumento. Então, aqui na curvinha, super tranquilo. Uma corrente. Vamos iniciar aqui do outro lado, da mesma forma que a gente fez no anterior. Ponto alto sobre o primeiro ponto alto do grupinho de 10. Duas correntes. Pulo 2 pontos de base e vou trabalhar o meu grupinho de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Duas correntes, pulo 2 pontos de base, ponto alto sobre ponto alto. E 2 pontos altos sobre as correntes. Ponto alto sobre o primeiro ponto alto do grupo. E assim nós vamos trabalhar essa repetição exatamente como a gente fez aqui do lado. Ó, ficando bem certinho os lados, certo? Quando chegar na curva, você vai fazer da mesma forma. Sempre uma correntinha de intervalo e 2 pontos altos para cada ponto aqui dos 6 da curva. Vou finalizar e já retorno para fechar aqui a carreira junto com vocês e para a gente já iniciar com a próxima carreira. Então, meus amores, então a gente fez aqui a nossa repetição dos 7 bloquinhos de 4 pontos altos, sétimo grupinho de 4 pontos, duas correntes, ponto alto pulando 2 de base, finalizando aqui a parte reta do tapete. Aí aqui a gente fez os nossos 6 aumentos, 2 pontos altos para cada ponto de base. Fiz uma corrente e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início. Finalizada então nossa terceira carreira. Vamos subir com a nossa quarta carreira, que é a repetição aqui da primeira carreira do motivo. Então, subimos sempre com 3 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Sobre as duas correntes, 2 pontos altos. 1, 2. Ponto sobre ponto. Sobre os 4 pontos de base. Dois pontos altos sobre as duas correntes de base. E apenas um ponto alto aqui, no primeiro ponto do grupinho de 4 da base. Então, aqui eu somo 10 pontos altos. 2, 4, 6, 8, 10. Duas correntes. Pulo 2 pontos altos de base e vou vir aqui no próximo. Um ponto alto. E aí, sempre sobre as duas correntes, a gente trabalha 2 pontos altos. Então, aqui eu já somei, ó, 3 pontos. Agora, ponto sobre ponto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, segundo grupinho de 10 pontos altos. Duas correntes de intervalo. Laço. Pulo 2 pontos altos de base. Vamos contar novamente 10 pontos. 1, aí sobre as duas correntes, 2 pontos, formando 3. Ponto sobre ponto. E aqui a gente vai somar 7 pontos altos. Sobre as duas correntes, 2, formando então 9 pontos. E sobre o primeiro ponto alto do próximo grupinho de 4, o meu 10º ponto. Então, 3 grupinhos de 10 finalizados. Duas correntes, pulo 2 pontos altos,
e vou montar de novo outro grupinho de 10 pontos, que é o meu quarto grupo, finalizando este lado da peça. Aqui sobre as duas últimas correntes e ponto alto sobre o primeiro ponto aqui, ó. Esse aqui é o meu 10º ponto do grupo. Uma corrente. Vamos fazer nossos aumentos. Então, eu tenho 2 pontos, vou ficar com 3. Esse aumento eu sempre vou fazer no último ponto, então, vou fazer aqui no segundo. Sobre ele, eu trabalho 2 pontos altos, ficando com 3. Uma corrente sempre. Vou para o próximo bloquinho, no primeiro apenas 1, e no segundo, que é o último ponto, trabalho 2. Uma corrente. Sobre o primeiro 1, sobre o próximo 2. Fazendo a minha repetição de aumentos. Uma corrente e vou fazer aqui o meu terceiro grupinho. Sobre o primeiro apenas 1, sobre o segundo 2. O meu quinto grupo da curva, uma corrente. E o meu sexto e último grupinho da curva, ou da parte lateral, uma corrente. Então, aqui está a parte oval do meu tapete. Fiz uma correntinha, aqui sempre vai ter essa corrente de espaço. Aqui é o primeiro ponto alto do grupinho de 10, que eu vou montar, fazendo então a repetição ali do outro lado. Então, eu já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Igualzinho a gente fez ali do outro lado. Tá, amores? Então, faça aqui os seus próximos 3 grupinhos de 10 pontos altos, como a gente trabalhou aqui do outro lado. Chegando aqui na curvinha, vai fazer os mesmos aumentos, ficando com 3 pontos altos, igual aqui deste lado. E eu já volto para finalizar a carreira com vocês e fazer a repetição da próxima carreira. Pronto, amores, fiz a repetição aqui dos meus 4 blocos deste lado. Fiz os meus aumentos, uma correntinha, ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, nós vamos repetir esses bloquinhos aqui de 4 pontos. Então, nesta carreira, a gente inicia com 5 correntes. 3 do ponto alto e 2 do intervalo. Pulo 2, 4 pontos altos a seguir. 1, 2, 3 e 4. 2 correntes, pulo 2. 1 ponto alto sobre ponto alto. 2 pontos sobre as correntes. Formando 3 e o quarto ponto sobre ponto. Então, igualzinho a gente fez aqui na segunda carreira dos bloquinhos de 4 pontos. 2 correntes, pulo 2 de base, 4 pontos altos. Então, amores, é bem simples, é só a repetição. Nessa carreira, então, faz 4 pontos, 2 correntes. Pula 2 pontos de base e trabalha 4 pontos. Se eu tenho 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos, certo? Ponto sobre ponto, formando o meu quarto grupinho.
2, pulo 2. Opa! 2 correntes, pulo 2 pontos de base. 1, 2, 3, 4. 2 correntes. Pulo 2 de base, trabalho 4 pontos. Duas correntes. E aqui o meu 7º grupinho de 4 pontos. 2, 3, 4. Duas correntes, pulei 2, ponto sobre ponto. Agora, nós vamos fazer a curva, uma corrente. Então, amores, a gente sempre faz o aumento no último ponto. Então, eu vou fazer no terceiro. Um ponto alto, no próximo, um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. Ficando agora com grupinhos de 4 pontos altos na curva. Uma corrente, ponto sobre ponto. E sobre o último ponto do grupo, eu faço o aumento. Sempre vamos fazer esse aumento no último ponto. E sempre com uma corrente apenas de intervalo. Claro que na minha tensão de ponto, apenas uma corrente é suficiente. Se você colocar a sua peça numa base e não ficar bem retinha, você pode estar colocando 2 correntinhas de intervalo. Mas eu creio que não será necessário. Estou fazendo aqui a repetição do meu 5º aumento, uma corrente, e o meu 6º e último aumento. 2, 3, 4. Uma corrente. Para iniciar aqui do outro lado, olha só. O meu fica bem retinho. Então, apenas uma corrente é suficiente. Vou começar no meu próximo grupo. Então, aqui apenas um ponto alto. Trabalho 2 correntes. Pulo 2 de base. E agora sim a gente começa a montar os nossos 7 grupinhos de 4 pontos altos, igualzinho a gente fez lá do outro lado. 2 correntes, pulei 2 de base e vou fazer a repetição do meu segundo grupo. Certo, amores? Então, assim, ó, é só repetição das carreiras, não tem mistério. Uma vai ser de 10 pontos altos, a outra vai ser de um ponto alto, 2 correntes, 7 grupinhos. Deixa eu virar aqui. Fez os 7 grupos, finaliza com 2 correntes e um ponto alto. Tá? Então, é só você ir colando as duas, aliás, aqui, as 2 primeiras carreiras, onde inicia aqui os bloquinhos. De 10 de 4, de 10 de 4 até o final. A curva, a parte oval, sempre vamos aumentar um ponto alto, sempre no último. Como aqui nessa carreira a gente já tem 4, na próxima vai ter 5, depois 6, a gente sempre vai aumentar no último. E eu vou fazer a repetição dessas carreiras até que eu vou pausar de novo, que tá passando outro carrão do picolé. Creio que deve ter umas 5 marcas de picolé que passam aqui em casa todo dia, e eles passam no mesmo horário. Então, amores, dando sequência, a gente sempre vai aumentar aqui na curva um ponto alto sempre no último, tá? Então, isso também ajuda que o meu desenho central fique bem retinho, ok? Carreira central, motivo central, sempre 10, 4, 10 e 4. Igualzinho eu já passei aqui para vocês as carreiras iniciais. Eu vou fazer essa repetição até que
de forma fácil, até que este bloquinho que no momento está com 4, quando chegar lá com 11 pontos altos aqui neste bloco, na parte da curva, eu paro. Aqui eu vou estar no grupinho de 10, de 4 grupinhos de 10 pontos altos, e na curva eu vou ter 11 pontos altos. Então, vai dar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, se eu contar aqui da inicial, tá? Então, lá no final da carreira de número 12, onde eu vou ter, repito, 4 grupos de 10 pontos altos e 11 pontos altos aqui nestes blocos da parte oval, eu volto para a gente iniciar o nosso bico de acabamento, tá? Porque a partir de agora, apesar que a partir dessa carreira aqui, né, só repetição, não tem mistério, gente, é muito fácil e rápido de fazer essa peça. Então, eu vou fazer as minhas repetições e em seguida eu retorno para a gente dar andamento na nossa peça. Então, amores, após a gente fazer as repetições, nós ficamos assim dessa forma. Ok? Estou com 11 pontos altos aqui nos bloquinhos da curva. Agora, nessa carreira, nós vamos trabalhar aqui somente pontos altos, tá? Então, eu vou subir 3 correntes e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Ponto sobre ponto. Nós vamos ficar aqui nas laterais com 43 pontos altos. Então, aqui é a repetição dos 10 pontos altos de base. E, chegando aqui nas correntes, 2 pontos altos. Aliás, é 46, tá, amores? São 40, 42, 44, 46, tá? Eu tô com um bloquinho aqui, mas é 2. Onde eu tenho as duas correntes, eu faço 2 pontos altos. Então, na lateral, repito, nós vamos ficar com 46 pontos altos. Então, é só fechar esse trecho somente com pontos altos. Aqui, ponto alto de número 46, uma corrente, segue fazendo essa correntinha e vai repetir os aumentos. Então, a gente vai ficar agora com 12 pontos altos. Então, é só a repetição e a única diferença é que aqui nós vamos fechar essas duas correntes com 2 pontos altos, ok? Não esqueça de fazer a correntinha de intervalo aqui e segue fazendo aumento aqui. Então, a gente vai ficar com 12 pontos altos nos blocos da curva. Então, eu vou fazer toda essa carreira e já volto aqui para finalizar com vocês. Pronto, amores, então fechamos aqui este trecho apenas com pontos altos e aqui na curva seguimos com os aumentos, ficando ali com 12 pontos altos. Agora, nós vamos subir 3 correntes e vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até completarmos um total de 7 pontos a contar das correntes. 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos trabalhar blocos de 7 pontos altos, ok? Uma corrente, pulo um ponto de base e faço mais 7 pontos. 2, 7 pontos. 7 pontos altos, uma corrente, pulo um ponto de base e vou fazer uma nova sequência. Vamos fazer mais 3 grupinhos de 7 pontos altos, totalizando 5. O sexto grupinho aqui eu volto para trabalhar ele com vocês, tá? Então, complete aí 5 grupinhos de 7 pontos altos separados por uma corrente.
Feito então um total de 5 bloquinhos de 7 pontos altos, fiz uma corrente e vou pular no ponto de base. E aqui eu tenho sobrando apenas 6 pontos de base. 2, 3, 4, 5, 6. Então, para completar o 7, aqui no mesmo ponto do sexto, faço mais um ponto alto. Então, ali ficou um aumento, porque eu preciso de bloquinhos de 7. Faço uma corrente, agora vamos entrar na curva. Então, aqui no primeiro bloco, eu vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mesmo intervalinho aqui do sexto ponto, mais um ponto alto, ficando com um bloquinho de 7. Uma corrente, não pulo nenhum ponto. Aqui no próximo, vou novamente fazer 2 pontos altos. 1, 2. E a seguir, mais 5 pontos altos, completando os 7 deste bloquinho aqui dos aumentos da curva. Aqui o sexto e o sétimo ponto. Então, em todos os nossos bloquinhos de 12 pontos aqui da parte oval, nós vamos trabalhar dessa forma. No sexto ponto eu trabalho 2 e no sétimo 2. Aqui a gente faz um intervalo. Então, repetindo, em todos os nossos blocos aqui de 12 pontos altos das curvas, você vai fazer dessa forma. 6 pontos altos, no sétimo faz um aumento. Faz uma correntinha de separação, não pula nenhum ponto de base. No próximo faz um aumento também e completa os 7 pontos a contar deste aumento, tá? Então, todos os bloquinhos da curva faça dessa forma. Eu vou fazer os próximos 5 bloquinhos e já volto para iniciar aqui a outra lateral, só para fazer esse aumentinho aqui para vocês não ficarem com dúvida, tá? Mas aqui, então, repita ali os próximos 5 intervalos, fazendo desta forma que eu acabei de fazer com vocês. Prontinho, meus amores, então trabalhei a curva aqui, da mesma forma, todos os blocos, ok? E chegamos aqui do outro lado. Se recordam que aqui o nosso último bloco a gente só tinha 6 pontos, então no sexto eu fiz 2 no mesmo intervalo, completando os 7. Então aqui do outro lado, você vai fazer da mesma forma. Uma corrente, na mesma direção, então aqui o primeiro ponto, eu trabalho 2 pontos altos. 1, 2. Para ficar igualzinho aqui do outro lado. E até para nossa peça ficar retinha, senão ela pode entortar. E aí, nos próximos 5 pontos, eu trabalho um para cada, completando os 7. Então, já temos 4, 5, 6, 7. Uma corrente, pula um ponto de base e os próximos bloquinhos trabalhe normalmente. Um ponto para cada ponto de base, montando 7 pontos altos. Vou fazer esse aqui, 4, 5, 6, 7. Fez 7 pontos altos, faça uma corrente, pula um ponto de base e repete a sequência. Formando então um total de 5 blocos. Aliás, 6 blocos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Formando, então, 6 bloquinhos de 7 pontos altos. Aqui no final do sexto bloco, faz uma corrente e trabalha aqui esta curva, né? Esses blocos, da mesma forma que a gente acabou de trabalhar desse lado. Aí, eu já volto para finalizar a carreira e a gente subir com a próxima. Pronto, amores, então montamos todos os nossos bloquinhos de 7 pontos altos.
E agora vamos finalizar a carreira. Uma corrente, ponto baixíssimo na terceira correntinha do início. Vamos agora caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o próximo ponto alto. Então, estou aqui no segundo ponto do primeiro bloco. Subo 3 correntes para dar altura de um ponto alto e vou completar um grupinho de 5 pontos altos. Contando com as correntes, temos 3, 4, 5 pontos altos. Não trabalhamos o primeiro nem o último ponto. Uma corrente, ponto alto, dentro do intervalo de uma correntinha da base. Uma corrente, pulo um ponto alto e vou fazer a repetição agora de bloquinhos de 5 pontos altos. 3, 4, 5. Então, a gente vai ficar dessa forma por toda a volta da nossa peça. Uma corrente, ponto alto, no intervalo de uma correntinha da base. Uma corrente, pulo o primeiro ponto e trabalho 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Uma corrente, ponto alto sobre a correntinha de base. Ok, meus amores? Então, vamos fazer essa repetição por toda a volta. Inclusive na curva, tá? Como a gente já tem aqui os nossos grupinhos de 7 pontos altos separados por uma corrente, igualmente aqui na lateral. Então, agora as carreiras serão totalmente iguais na confecção, ok? Vamos repetir e eu já volto no finalzinho da carreira. Prontinho, então, meus amores, trabalhamos toda a nossa volta, montando esses grupinhos de 5 pontos altos separados por uma corrente e um ponto alto. Olha como fica aqui na parte oval, exatamente como aqui na lateral, ok? Aqui eu já fechei com um ponto baixíssimo e vamos caminhar aqui para o seguinte ponto alto com um ponto baixíssimo também. Sobe 3 correntes e vou trabalhar mais 2 pontos altos, um para cada ponto de base. Agora, nós vamos ficar com grupinhos de 3 pontos altos por toda a volta. Fiz aqui, então, os 3 pontos altos, uma corrente, e sobre o ponto alto de base, trabalho 3 pontos altos sobre ele. 1, 2, 3. Dessa forma. Uma corrente, pulamos o primeiro ponto do grupinho de 5 e trabalho os 3 pontos altos centrais, porque o último a gente não vai trabalhar ele também. Uma corrente sobre o ponto alto, 3 pontos altos sobre ele. Então, amores, a gente vai fazer essa repetição por toda a volta do nosso trabalho. Volto aqui no final para fechar a carreira com vocês e a gente então subir com a nossa última carreira do nosso tapete. Prontinho, meus amores. Peça dobrada aqui que já não cabe mais na frente do vídeo. Vamos finalizar aqui a carreira, já feita a correntinha. Ponto baixíssimo na terceira corrente do início. Agora, vamos subir a nossa última carreira, enfim. Eu vou vir aqui pro próximo ponto alto, aqui eu já faço um ponto baixo. Uma corrente, laço. Sobre estes grupinhos de 3 pontos altos, sobre o ponto alto de base, nós vamos trabalhar o nosso bico. Um ponto alto, 3 correntes, fechou na base, ponto baixo, formando um picô. No mesmo intervalo, outro ponto alto. 3 correntes, ponto baixo na base, formando um picô. No ponto alto central, apenas um ponto alto. 3 correntes, ponto baixo, formei o picô. Vou para o próximo, o último ponto. Um ponto alto, 3 correntes, picô,
e ponto alto. Então, a gente trabalhará desta forma por todos esses bloquinhos de 3 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Ponto alto, picô, ponto alto no primeiro. Picô, um ponto alto no segundo. Picô, ponto alto, picô, ponto alto no último ponto da base. Passa um ponto baixo e ponto, aliás, uma corrente e ponto baixo no ponto alto central. Uma corrente, vai para o próximo bloquinho e faz a repetição do bico. Ponto alto, picô. No mesmo intervalo, mais um ponto alto. Um picô. Vai para o ponto alto central. Um ponto alto. Picô. Vai lá para o último ponto alto. Ponto alto. 3 correntes, formando o último picô. E ponto alto no mesmo intervalo. Certo, amores? Então, a gente vai fazer essa repetição por toda a volta do nosso trabalho. Lembrando que aqui faz uma corrente, ponto baixo no segundo ponto alto, uma corrente, vai para o próximo grupinho e faz o bico, tá? Então, eu vou finalizar o meu aqui e já vou me despedindo. O nosso bico vai ficar assim por toda a volta do nosso tapete e estará finalizado. Veja que o bico fica certinho, eles se encontram tanto nas pontas como nas laterais, certo? Feitas as nossas adaptações. Caso você faça um tapete maior, você vai ter que cuidar para fazer as adaptações necessárias. No meu caso, somente aqui que a gente precisou fazer aqueles 2 pontos altos, lembra? Para completar aqui o nosso grupinho de 7, para dar início ao nosso bico. E também para fechar aqui o mesmo intervalinho de correntinha, para que dê certinho esse bico aqui em toda a volta do trabalho, para que ele fique uniforme, certo, amores? Então, eu agradeço a companhia de vocês neste passo a passo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam bastante desse modelo, porque vocês estão vendo que realmente ele é fácil. Façam bastante cores, vendam bastante. Se preferir, pode me mostrar lá no Facebook, que assim que possível eu vou postando lá no meu perfil pessoal os trabalhos que vocês me enviam através aqui do canal, ok? Deixe seus comentários aí abaixo e não esqueça de se inscrever. Obrigada pela companhia de todos e até o nosso próximo passo a passo.